Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Kenichi, Demi Gutiste Disciple, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Kenshi618. Links na descrição do vídeo. O shinobi mais forte da história. Capítulo 25 – Resistir à coroa. Por mais entediante que muitos dos alunos mais voltados para a ação pensassem que a Feira Internacional de Cultura teria sido, eles ainda assim foram porque eram 2 dias longe da escola, sem contar o tempo que levava para as viagens de ida e volta. Ao chegar e se aventurar por aí, no entanto, eles descobriram que era realmente muito divertido. Estou feliz por não termos esperado até o segundo dia para sair e conferir este lugar, disse o Kita, segurando um mapa do layout do evento para que eles pudessem se orientar. Quase pensei que esta viagem seria uma perda de tempo. Ainda acho que é uma perda de tempo, Kizara falou lentamente, mal poupando a maioria das coisas que passaram na sessão alemã. Embora ela se perguntasse se ela precisaria ser maior de idade para experimentar um pouco da cerveja que eles estavam exibindo, porque sua curiosidade foi despertada. Talvez ela tivesse mais sorte na sessão de outro país, TCH, nem sei por que vim aqui. Oh cara, pela primeira vez, o Kita conseguiu passar algum tempo com Kizara, e ele estava estragando tudo, ela não está se divertindo nada. Kizara escolheu ficar com Miu durante a viagem porque ela era a única garota que via como algo semelhante a uma amiga, embora fosse óbvio desde o início que Takeda e o Kita ficariam juntos. Kenichi e Naruto estariam dormindo juntos, e Nijima tinha Shade Alliance subordinada a Matsui como sua, porque ele precisava trabalhar em uma bandeira para sua organização e suas assinaturas de grupo. A maioria dessas pessoas estava ausente, fazendo suas próprias coisas. Miu se perguntou para onde Kenichi havia ido, e Takeda se ofereceu para ajudá-la a procurá-lo, porque ele era cavalheiresco dessa forma. Nijima, ninguém realmente sabia o que aquele cara estava fazendo em determinado momento, então seu paradeiro era desconhecido. Isso deixou Kita e Kizara sozinhos, e mesmo que fosse por eliminação, o tempo era dele para passar o início da noite com ela. Você está sendo muito estranho, Kizara apontou, segurando a aba do chapéu enquanto caminhava. Você tem agido muito estranho ultimamente desde que deixou Ragnaro, na verdade. Você se recuperou de ser envenenado por aquela garota ninja, não é? Oh cara, ela pensou que ele estava sendo estranho lá fora com ela? Ele continuou levando bala atrás de bala aqui. Sim, eu fiz, o Kita segurou a ela, mascarando o desânimo crescente em seu tom. Demorou um pouco para tirar tudo do meu sistema novamente porque ela me deu tanto, mas estou de volta com força total agora. Tão bom quanto novo. E isso estava indo mal. Ele estava estragando tudo e sabia disso. Isso é bom, disse Kizara, lembrando-se de como era simplesmente levar uma única picada do ataque do anel Kakuchi de Ino. Pelo que ouvi, você levou, bem, estou feliz que você ainda esteja por perto, seu grande bastardo. Eu não fiz de você um do meu trio de habilidades em Ragnaro só porque você era um judô assustador. Os olhos de Ukita se arregalaram por trás de seus óculos de sol com essa admissão. Isso significava alguma coisa? Por que ela estava desviando o olhar quando disse isso? Foi um bom pensamento. Mas não conte a ninguém que eu disse isso, a especialista em chutes resmungou, impedindo-se de fazer contato visual com o Kita a todo custo. Este momento seria arruinado mais ou menos devido às suas ações, pois enquanto ela fazia o possível para esconder sua expressão envergonhada, ela acabou esbarrando diretamente em outra pessoa. Curiosamente, em vez de derrubar a pessoa, ela mais ou menos colidiu com uma parede de tijolos quando seu ombro encontrou o do menino. Na verdade, ela acabou dando alguns passos para trás. O que? Ei! Veja onde você está indo, amigo! Um adolescente pálido de sua idade mal registrou o impacto, apenas piscando para a crescente ira de Kizara com olhos negros mortos. Ele tinha cabelo preto curto e caído e usava uma camisa de botão de gola alta com calças da mesma cor. Oh, você realmente deveria prestar atenção para onde está indo, ele disse calmamente sem expressão. Quando eu encontrei você pela primeira vez, não consegui dizer se tinha esbarrado em um menino ou uma menina. Seus olhos percorreram os de Kizara. Se formou momentaneamente antes de encolher os ombros. Na verdade, ainda não consigo. As mulheres não deveriam ter seios na sua idade. Gurk. Acerto crítico. O Kita rapidamente agarrou o menino pelo colarinho e o levantou do chão. Oi. Você não fala assim com as mulheres. Onde você cresceu? Em uma ilha em algum lugar?
E por que diabos você está sorrindo? Cerca de. É verdade que o menino estava sorrindo diante de certas lesões corporais. Era como se ele não temesse ser batido em sua cabeça. Depois de se recuperar do comentário contundente e insultante do menino, Kizara percebeu isso também. Ele tinha que saber que eles não eram exatamente o tipo de pessoa que você sai por aí insultando, não é? Me disseram que um sorriso pode te tirar de situações difíceis, o garoto disse, continuando seu sorriso Stepfor que começou a enervar o Kita mais do que chateá-lo. Está funcionando. Apenas peça desculpas. Disseram-me que as pessoas eram mais receptivas a você quando você lhes contava a verdade. Parece que parte do treinamento foi falso. O menino pensou antes de decidir que ele também poderia. Ele tinha coisas mais importantes a fazer. Peço desculpas se o ofendi. Não era minha intenção. Eu estava apenas nesta sessão para ver que tipo de arte esta parte do mundo tinha a oferecer. Bem, ele se desculpou e, fora isso, ele era tão estranho que eles só queriam se afastar dele. Não havia nenhuma raiva ou medo de ser confrontado. Não houve nenhum aumento de sua adrenalina ou qualquer coisa do tipo. Ele estava apenas aceitando e lidando com isso como bem entendesse. As pessoas não faziam isso. Cuidado com as coisas que você diz às pessoas às vezes, o Kita murmurou, colocando o jovem no chão e gesticulando para que ele se afastasse. O que ele fez com um andar calmo, nunca olhando para trás para o Kita ou Kizara uma vez depois que seus pés tocaram o chão. Que tipo de aberração era aquele cara? Ugh, esquece. Algumas pessoas. Isso foi difícil para ela dizer, para deixar o menino ir, já que ela queria chutá-lo e quebrar o concreto com a cabeça, mas no final não valeu a pena. Ele se desculpou, e não apenas isso, mas o Kita defendeu, a propósito, obrigado por isso. Ela não precisaria de ninguém para derrubar aquele cara para ela, mas era bom que houvesse alguém que estivesse disposto a fazer isso de qualquer maneira. De nada, o Kita quase guinchou, tossindo para se dar uma chance de colocar um pouco de baixo de volta em sua voz, Ai, a qualquer hora. 20x. Com Naruto, em outro lugar na Feira Internacional da Cultura. Eu sinto muito e isso doeu para Naruto dizer, para qualquer um, por qualquer coisa, nunca. Ele não era fã de se desculpar e nunca o fazia, exceto quando certas condições o consideravam necessário. Esta foi uma daquelas situações, sério, eu não esperava por isso. Cerca de 20 artistas marciais armados de um país que claramente usava um estilo que ele desconhecia, e eles estavam prestes a tentar matá-lo. Oh não, ele não estava se desculpando com eles, ou com a pessoa que os mandou para cima dele. Ele honestamente não poderia se importar menos se aquele cara o perdoasse. Não, ele estava se desculpando com a pessoa que estava ao lado dele quando tudo isso começou, porque isso a tornava um alvo. Isso serviu de base para um pedido de desculpas no livro de Naruto. Está tudo bem, Naruto Renka segurou a Naruto, já de pé em uma posição destinada a afastar vários oponentes. Naruto não tinha dúvidas de que Renka tinha o know-how em Kempo chinês para fazer tal coisa, mas esse não era o ponto. Fazer aquelas demonstrações anteriores foi chato de qualquer maneira. As artes marciais não são feitas para serem usadas para entreter as pessoas, eles devem ser usados para atingi-los. Sim, talvez mais, oh meu Deus, Jian. Algumas pessoas no acampamento Tidat Kingdom foram burras o suficiente para realmente se virar e enfrentar Jian para descobrir o que havia de errado com seu rei que fez o idiota Naruto gritar tão alto de surpresa. 3 em particular que estavam agrupados acabaram sendo presos por uma corrente pesada, enquanto outros 2 foram derrubados com um chute de gancho em suas cabeças e pescoço que os deixou inconscientes. Ele atacaria você por trás quando você não estivesse pronto para uma luta, e ele não se importava com o tipo de truque barato que ele teria que usar para fazer o trabalho. Estatisticamente, em um grupo grande, pelo menos um deles teria olhado quando ele dissesse, era apenas a natureza humana. Acontece que 5 fizeram, e ele os fez pagar caro por isso. Seus rastros foram cobertos após o golpe de nocaute por uma bomba de fumaça oportuna que ele deixou cair a seus próprios pés, assim como multidões de outros guerreiros do reino Tidat tentaram enxamear sobre ele. Nunca ataque Naruto quando você não está de olho em Naruto, porque se você o fizer, você pode não estar atacando Naruto. Corpos voaram para fora da fumaça e, quando ela se dissipou, ficou evidente que Renka era quem estava limpando a casa com seu forte ataque de Kempo chinês. O Kawarimi no jutsu de Naruto foi eficaz o suficiente por conta própria.
Escondido dentro da cortina de fumaça de sua própria criação, ele foi capaz de guiar sutilmente um de seus atacantes para o lugar e, em seguida, mover Renka para uma posição privilegiada para atacar os inimigos armados com segurança, uma tarefa que ela assumiu com grande entusiasmo. Jian teve que admitir que a garota era incrível. Armado, desarmado, facas, katars, não importava. Os movimentos de Renka eram suaves, mas batiam com a força das ondas. Ele poderia apreciar esse tipo de habilidade. Os movimentos que ela usou, ela não executou levianamente. Ela sabia o que ela estava fazendo. Mas aquele camponês Uzumaki simplesmente a abandonou. Adequado. Alguém como ele claramente sabia que não deveria enfrentar seus superiores, especialmente quando aquele superior estava enfurecido. No entanto, ele já havia dado um tiro barato caro para sua comitiva uma vez, então o que exatamente o impedia de fazer o mesmo novamente, só para ele desta vez? Essa linha de pensamento fez com que Jian colocasse as mãos na nuca a tempo de parar um soco de coelho bastante certeiro antes de se virar e bater os braços brutalmente em Naruto. O contra-ataque falhou, já que uma vez que o ataque de bater e correr de Naruto falhou, ele iniciou a parte correr e se afastou a uma distância segura, apenas encontrando a frente de sua camisa rasgada pelas mãos afiadas de seu inimigo. Claro que você me atacaria por trás, Jian zombou de seu inimigo. É a única maneira que um canalha como você escolheria para atacar um rei. Sim, eu entendo. Você é a porra de um rei e Naruto rebateu. Realmente, ele entendeu na primeira vez que foi dito. Ele pode ter sido grosso, mas diabos ele poderia pegar isso muito rápido. Podemos lutar agora. Insolente! De pé em uma posição lateral, Jian segurou a mão da frente na frente da boca em um punho enquanto a mão de trás foi erguida sobre a parte da frente do rosto, com a palma voltada para fora. Foi uma postura estranha escolher lutar. Você aprenderá a temer Penkaxilat. Com um Narunf para si mesma, Renka apenas balançou a cabeça com a afirmação: se Naruto realmente lidou com o lado comercial do Kung Fu do papai no passado, esse cara sozinho não vai fazê-lo temer nada. Com nada mais precisando ser dito entre os dois, Naruto olhou para Jian, estalando os dedos pouco antes de atacarem um ao outro. Em vez de os dois se encontrarem em um combate corpo a corpo, Naruto pula sobre a cabeça de Jian, lançando rapidamente Shuriken nele. Jian se virou e desviou deles enquanto Naruto terminava sua rotação, sem perder o impulso enquanto saltava do trono de Jian de 4 para se lançar para o topo das arquibancadas. Terreno elevado. Jian pensou consigo mesmo, seguindo o exemplo o mais rápido que pôde. Saltando diretamente para fora do mesmo caminho que Naruto havia tomado, ele se lançou no ar, atacando Naruto assim que ele caiu como uma besta. Sraga Animal, ataque do tigre. Os olhos de Renka foram capazes de acompanhar a luta em andamento na qual ela não estava envolvida enquanto cuidava dos numerosos membros da comitiva de Jian. A velocidade de seu ataque em Naruto, que tinha acabado de pousar para tentar transformar o ambiente a seu favor, foi chocante. Naruto! Ela gritou para ele ao identificar a cadeia de eventos. Sua perda de foco quase a custou, pois a frente de seu vestido foi cortada por um ataque de lâmina extremamente próximo. Ainda tendo seus próprios problemas para lidar, Renka rapidamente eliminou a mulher responsável com um golpe de palma reforçado pela outra mão empurrando por trás dela, tampa, single grip. Tendo achatado seu atacante mais recente e vários outros que estavam se alinhando atrás do infeliz alvo da retaliação corpo a corpo de Renka, Renka foi capaz de pensar mais sobre o que acabará de ver nos primeiros momentos do conflito e o Mi-Ryo Zanpaku. Naruto era mais rápido, isso Renka sabia, mas a trajetória do salto de Jian não era para colocá-lo em algum lugar fora de alcance como o de Naruto tinha feito. Destinava-se a diminuir a distância para atacar selvagemente seu inimigo. Foi mais rápido e apontou para baixo. E desde que ambos pularam da mesma superfície elevada para chegar ao mesmo local, o tempo de Jian foi exatamente quando Naruto pousou. Apesar de ser incapaz de se esquivar, Naruto sentiu isso vindo por todo o caminho e foi capaz de mudar seu corpo para se defender. Ele bloqueou o ataque, deslizando pelo telhado do estande da feira até que pudesse fincar os calcanhares e se conter. Jian não recuou e avançou, atacando Naruto com um soco que foi bloqueado por seu antebraço. Jian dobrou o braço e tentou atacar o rosto de Naruto com a ponta afiada de seu cotovelo, mas errou. Lutando com Kenichi, Naruto estava acostumado a golpes de cotovelada, mesmo estranhos como esse. Empurrando seu antebraço para baixo com os dedos estendidos, Jian tentou golpear o rosto de Naruto. Era balançar a cabeça para fora do caminho ou ficar cego,
Porque o homem que seria o rei golpeou diretamente em seus olhos várias vezes em rápida sucessão. Chegou mais perto do que Naruto jamais gostaria, porque Jian o chutou baixo na lateral do joelho enquanto sua atenção era desviada. A ponta da mão espalmada de Jian arranhou o canto do rosto de Naruto, tão perto de seu olho que era honestamente assustador. Quase se comprometendo a virar para trás, Naruto rolou para frente e girou no meio do movimento para conseguir algum espaço. Seu rosto sangrou do arranhão, mas isso não significava nada para ele. Pelo amor de Deus, ele quase perdeu o olho. Ok, primeiro, o quê? Naruto disse enquanto afastava com o polegar as gotas de sangue que começavam a pingar debaixo de seu olho. Segundo, porra! Você vê isto agora? Jian disse, um homem como eu tem que superar tudo, e esse tipo de coisa mostra até mesmo na arte marcial que ele deve usar. Eu não preciso me esconder no escuro e atacar meu inimigo quando ele não está ciente do meu presença. No mínimo, como rei, minha presença sempre deve ser reconhecida. Não, não foi isso. Foi porque ninguém nunca o atacou de alguma dessas maneiras. Pular em seu inimigo para um ataque dessa maneira normalmente era uma má ideia. Algumas pessoas poderiam se safar, mas não executaram seu movimento da maneira que Jian fez. Qual tinha sido o objetivo daquele ataque? A maneira como ele a lançou foi como uma onça teria mergulhado atrás de sua presa para matá-la. A única maneira de Naruto ver algo assim funcionando era se ele realmente conseguisse derrubá-lo no chão com isso. Se isso tivesse acontecido, Naruto sabia que estaria em sérios problemas se a maneira como Jian cortou a frente de sua camisa fosse qualquer indicação. Direita. Mas com aquela postura estranha e movimentos esquisitos, Penkak Silat com certeza era um estilo de luta desagradável. Honestamente, Naruto nunca tinha visto nada parecido em sua vida, então é esse o tipo de coisa que Yami procura em seus mestres e discípulos. Se fosse, não havia tempo como o presente para intensificar e se acostumar com isso. Avançando novamente, Naruto decidiu por um curso de ação mais reservado, Jumon Gyoudo, finta cruzada. Correndo para frente e dando um passo forte para a esquerda de Jian, Naruto alterou seu curso no último segundo, dentro da distância de respiração do monarca, antes de girar para a direita de Jian para tentar uma cotovelada girando para trás ao lado de sua cabeça. Que abordagem nova, Jian declarou, bloqueando com o ombro enquanto atacava com a mão direita para socar o lado direito exposto de Naruto. Naruto moveu seu braço esquerdo em seu corpo para permitir que sua mão pegasse o soco, mas acabou levando um chute na lateral de seu joelho. Suas pernas fortes permitiram que ele suportasse o golpe oportuno, mas permitiu que Jian o jogasse fora, 1º de julho. Droga! Naruto pensou consigo mesmo, se recuperando e atacando mais uma vez, disparando em zigue-zague para desviar ainda mais seu alvo da finta cruzada. De sua bolsa, ele rapidamente puxou sua corrente e a envolveu em seu punho enquanto golpeava com força de quebrar ossos. Jian subverteu o soco com a parte inferior de seu punho antes de usar o mesmo apêndice para atacar instantaneamente o rosto de Naruto. Fer de Jus, o soco errou por um fio de cabelo, roçando o rosto de Naruto. Ele sabe como se esquivar com aquela pequena reação tempo. Naruto tomou distância novamente após seu segundo ataque fracassado, tendo que se salvar 2 vezes de ataques sérios. Ele é realmente um bom contra-lutador. Aprenda a alterar sua abordagem. As palavras de Shigure passaram pela mente de Naruto quanto às suas forças de batalha. A maneira como você luta, você tenta ditar um ritmo rápido. Dentro e fora, constantemente tentando dominar seu alvo rapidamente e sair de alcance antes que seu inimigo possa responder. É difícil ajustar, mas melhores artistas marciais podem rapidamente pegar seus maneirismos. Se você não perceber quando isso ocorre, um bom oponente pode matá-lo antes que você perceba. Altere seu ritmo. Isso foi difícil. Seu pão com manteiga estava tentando ir a 1000 milhas por hora, cortando um ritmo de batalha frenético para tentar forçar um inimigo a entrar em pânico e julgar mal um movimento ou cometer um erro por desconforto. As aberturas que ele criava nas lutas geralmente se deviam a isso. Ele não era um combatente paciente. Ele preferiu criar suas próprias oportunidades a esperar por elas. Shigure disse a ele para mudar sua abordagem de combate às vezes. Para mudar as coisas de vez em quando. Mais fácil falar do que fazer, mas ele confiava nela. Se ela lhe dissesse para fazer algo, ele o faria sem questionar. Ela era a única pessoa que conseguia tirar esse tipo de coisa dele. Também não foi uma má ideia. Claramente, Jian não teve problemas com 1 ou 2 ataques sujos, tornando-o o primeiro oponente que Naruto realmente lutou que atingiria áreas como seus olhos e virilha primeiro.
Se ele não tivesse sido ensinado a se proteger de golpes fatais, se ele fosse um tipo diferente de lutador, eles teriam chegado mais perto de mutilá-lo do que foram. O que ele estava fazendo não estava funcionando. Tentar lutar de maneira indireta, usando o método de verdade oca de seu taijutsu não estava funcionando. Jian viu suas fintas e reagiu de acordo. Com o estilo elaborado e complexo do soberano Tidate, ele estava muito bem aclimatado para lutar contra um ninja de perto. Quem sabia que existia um estilo que poderia lidar com os 16 punhos ocultos sem nunca vê-lo uma vez? Jian não estava caindo em nada disso. Diminua a velocidade, Naruto pensou consigo mesmo, parado em sua posição escolhida de meio arite para lutar contra focas, sem pressa. Jian não teve problemas com a calmaria em ação, tirando lentamente sua capa roxa real e jogando-a diretamente em Naruto. Ele então recebeu um lembrete imediato sobre o motivo pelo qual ele geralmente escolhia ser aquele que criava todo o movimento em suas lutas. O príncipe herdeiro do Tidate era mais rápido do que havia demonstrado quando se tratava de cobrir distâncias em terreno plano. Usando a mortalha de sua capa para ocupar Naruto enquanto ele atirava do caminho, ele passou por Naruto, golpeando por trás dele com a mão para acertar Naruto no pescoço. A tentativa de Naruto de rolar para frente foi um pouco tarde, e ele caiu de cara no telhado da arquibancada depois que o golpe acertou. Olhando para o menino que estava deitado de bruços, Jian sorriu e se afastou dele, preparando-se para pular e lidar com Renka. Ela claramente passou por seus servos naquele momento e, como filha do líder da Aliança Fênix, ela era uma jovem figura do futuro de Katsujinkin. Claramente ela era mais importante que o ninja do lixo. Aquele bandido plebeu Uzumaki Naruto. E agora você descansa onde você pertence, disse Jian, deixando o corpo de Naruto com um tiro verbal de despedida antes de sair, aos pés de um real como o cachorro que você é. Beba alvejante. Suizekai, cometa Shell. Jian virou-se na borda da arquibancada a tempo de pegar um rosto cheio de bola de fogo que o fez voar para fora da arquibancada e se chocar contra o dossel de seu próprio trono portátil. Renka estava perto o suficiente para achar prudente segurar a barra do vestido para que não explodisse com o impacto da batida. Ele se contorceu e deu um tapa em seu próprio rosto como se estivesse queimando vivo, mas o Kakayajutsu, técnicas da pólvora, de Naruto não foi feito para queimar dessa maneira. Eles foram feitos para machucar como o inferno e tirar a cabeça de um oponente, talvez causar pânico. Definitivamente fez isso. Deitado nos restos destruídos e mutilados de seu outrora majestoso trono, Jian olhou para Naruto, que derrubou o recipiente de fogos de artifício usado com o qual ele explodiu, um truque de criança. Mas não era uma ferramenta pirotécnica normal. Você bate, como uma garota, Naruto disse, encolhendo-se e segurando seu pescoço enquanto se levantava de sua posição de tiro ajoelhado, para completa surpresa de Jian. Na verdade não, esqueça isso. Isso seria um insulto para garotas porque eu já fui nocauteado por garotas antes. Como você sobreviveu a isso? Jian perguntou, honestamente curioso, pois ele nem havia escolhido escavar a si mesmo de onde pousou. Ele atingiu Naruto com um golpe vital. Deveria ter quebrado seu pescoço, paralisado, matado ou algo assim. Um flashback das árduas práticas de Jiraiya que o colocou passou pela mente de Naruto por uma fração de segundo. Pirralho, eu juro que se você deixar qualquer outra parte do seu corpo tocar o chão que não seja o topo da cabeça e a ponta dos pés, vou fazer você me implorar pela morte. Agora segure a ponte. Juro por Deus, não conheço mais ninguém que faça esse tipo de merda para treinar. Não. Você não jura por Deus. Você vê que eu falo com Deus o tempo todo e Deus é quem me disse para torturar sua bunda, seu filho da puta de pescoço de lápis. Você vai manter esse maldito peso alto, eu sei disso. Olhe para o meu rosto. Contato visual. Você ainda tem 8 minutos restantes. Aquele homem era aterrorizante quando queria ser. Ele era Jekyll e Hyde, se é que alguma vez houve uma descrição para ele. Eu tenho feito tantas pontes de pescoço e rolinhos de pescoço nos últimos meses. Naruto começou a dizer, dando tapinhas na parte inferior de sua nuca, o local que Jian havia apontado. Devido ao músculo que agora estava lá, ele não conseguia mais sentir a saliência das vértebras. O treinamento louco e sádico de Jiraiya em seu corpo para fortalecer seus pontos vitais estava funcionando. Vamos apenas dizer que será preciso mais de um golpe de alguém como você para realmente me machucar. Mesmo assim, ele ainda permitiu que Jian ficasse atrás dele, e o golpe que resultou disso realmente doeu. A única pessoa que já havia ficado atrás dele antes em uma batalha foi Yuga Neji.
Naruto se dignou que ele simplesmente não poderia permitir que isso acontecesse novamente. Ele não poderia fazer isso esperando para contra-atacar. Não era assim que ele jogava. Ele fazia as coisas acontecerem, não esperava por elas. Ok, talvez mudar toda a sua abordagem para a luta não era o que Shigure quis dizer quando ela disse a ele para alterá-lo. Sensei distante e misteriosa com seus conselhos enigmáticos. Ela provavelmente praticou aquele monólogo na frente de Akizami para conseguir do jeito que ela queria. Jian se levantou e chutou as partes de seu trono com dossel para se livrar do obstáculo. Ele não se importa com a posição natural de um rei. Você não pode pensar que está acima da realeza. Você é um miserável de classe baixa, e até o final deste dia você vai me ver como seu mestre. No ápice de seu grito, Jian foi forçado a inclinar a cabeça e a garganta para fora do caminho de uma kunai de tamanho normal que havia sido lançada nele. A ponta da lâmina cortou sua bochecha, tirando sangue e provocando suspiros de alguns de seus servos que se recuperaram de sua luta com Renka. A coragem desse assassino comum de sacar uma arma branca contra o homem que governaria Tidate. Essa é a coisa, Naruto disse, abaixando a mão de seu lance anterior. Ninjas não chamam ninguém de mestre, e eles com certeza não se curvam a ninguém, rei ou não. Com raiva em seus olhos pela demonstração desenfreada de desrespeito à sua posição, Jian arrebatou uma lâmina curva de seu servo mais próximo e se lançou contra Naruto para cortar a cabeça do jovem. 20x. Enquanto isso, com Kenichi. Eu não posso acreditar que eles trouxeram um touro de verdade, disse Kenichi, segurando a cabeça em descrença enquanto ele e Yuka deixavam a pequena arena improvisada que havia sido usada na exibição da Espanha para touradas. Quão corajoso você tem que ser para antagonizar um touro assim? Acho que Kenichiko é muito corajoso, admitiu Yuka. Ela não gostava muito de lutar, mas sabia quando era por maldade ou por outros motivos ruins. Kenichi nunca pareceu esse tipo de pessoa. É bom ver o tipo de pessoa que você é fora da escola. O que, eu? Kenichi disse, gesticulando timidamente para si mesmo. Bem, caramba, acho que não há muito para ver que você já não pudesse ver no clube de jardinagem. E eu acho que isso é legal em você, que você é sempre a mesma pessoa, não importa o que aconteça. Embora fosse extremamente bom passar um tempo com Kenichi dessa maneira, Yuka não sentiu como se tivesse chegado a algum lugar com ele durante o passeio. Kenichi a considerava uma amiga, mas não parecia saber que ela estava realmente interessada nele. Não parecia que ele necessariamente queria algo além de amizade dela também. Ele foi mais do que cordial com ela, encontrando todo tipo de assunto para conversar, e nada relacionado a artes marciais. Ele nem mesmo contou com uma alternativa inútil de falar sobre plantas e jardinagem, optando por puxar conversa sobre outras coisas. No entanto, tudo que Yuka conseguia pensar era que, embora tivessem algumas coisas em comum, ela não seria capaz de impressioná-lo em um dia. Pelo menos ele estava disposto a passar um tempo com ela para lhe dar uma chance, sabendo ou não. Isso contou para alguma coisa e deu a ela algum tipo de esperança de que ela seria capaz de chamar a atenção dele romanticamente de alguma forma. Makoto acreditou nela o suficiente para sair e distrair Naruto para dar a ela algum tempo para passar com Kenichi, então ela teve que acreditar em si mesma. Sim. Ela não cairia tão facilmente. Ela não perderia assim. Eventualmente, os dois acabaram voltando para o cruzamento do hotel onde começaram, apenas para ver a visão indesejável de Kizara, o que temiu lutando contra artistas marciais estrangeiros com armas esportivas. Eles estavam ganhando, então era isso. O Kita foi o primeiro a notar Kenichi enquanto era estrangulado com um pano. Shirahama. Gak. Sentindo o aumento da pressão sufocante da pessoa atrás dele, o Kita passou uma mão atrás dele por baixo da cabeça e do braço enquanto passava o outro braço por baixo da perna para levantá-los e jogá-los com força no chão. Kataguruma, arremesso de ombro. O que diabos está acontecendo? Kenichi perguntou, apressando Yuka para a relativa segurança do hotel. Quem são esses caras? Furinji diz que eles estão com o inimigo, disse Kizara, lançando uma série de chutes que derrubaram 4 atacantes separados no chão antes que pudessem levantar suas armas contra ela. Essa é toda a desculpa de que preciso. Ela ainda estava chateada com aquele encontro com o cara pálido de antes, e este era um método maravilhoso para liberar alguma agressividade. Kenichi quase investiu contra um homem em particular que ele viu balançando uma espada curvada perversamente em mil. Ela quase casualmente o evitou saltando para cima e para baixo de uma grade no ar antes de se endireitar como uma flecha e perfurá-lo com um chute.
Por que a polícia não está fazendo algo sobre isso? Kenichi gritou indignado. Sério, por que as coisas nunca acabaram na jurisdição das autoridades competentes? Eles estavam lutando em um evento público de grande renome e não havia distintivo ou cacetete à vista. Deve ser ilegal lutar no meio da maldita feira de cultura assim. Em ataques de grupo? Com armas mortais? Atacar estudantes do ensino médio? Onde a linha deveria ser traçada exatamente? Bem, eles são de Tidaka. A pessoa que eles estão seguindo é um rei, apontou Mil, enquanto Kizara chutava um servo de Tidaka que se contorcia. Então, estou supondo que seja imunidade diplomática ou ele os pagou para olhar o outro jeito. Ela então começou a fazer uma contagem mental em seus dedos. Então lá está Kenichi-kun, o Kita-san, Kizara-chan, Takeda-san está lá dentro e Nijima-san também. Isso realmente deixou apenas um retardatário. Onde está Naruto-kun? 20x. Pare de correr. Não. Não vire as costas para um rei, seu plebeu. Era meio impressionante que Jian fosse capaz de persegui-lo por cima dos estandes da feira cultural, mas não era como se Naruto o estivesse fazendo passar por qualquer terreno difícil para atrasá-lo. Ele só queria tentar se separar da comitiva de Jian. Lutar em bando quando um oponente era extremamente mais perigoso que o resto não era o método preferido de lidar com aquela situação em particular. Ainda assim, ele estava descalço, e isso era bem interessante. Uma dor aguda perfurou o pé de Jian por baixo, parando em seu caminho e forçando-o a puxar uma ponta de makibishi de ferro. Naruto os deixava cair periodicamente, esperando que pelo menos um chegasse até ele eventualmente. Tudo era uma arma. Você não precisava balançar ou jogar para machucar alguém com alguma coisa. Você luta como um camponês. Quando Jian se colocou de volta em sua posição de luta, ele engasgou com a velocidade de fechamento que Naruto possuía. Apesar de seus esforços para se defender rapidamente, olhar para baixo por uma fração de segundo para remover a distração de uma arma custou caro, pois ele acabou comendo um cotovelo deslizante direto para o externo enquanto era liberado de sua lâmina curva que ele planejou agredir Naruto com. Bodou na Jeiari, Riot Javelin. Naruto fez contato, mas não sentiu a quebra de osso que ele esperava com o golpe acertado. Droga, isso não foi limpo. Naruto então abaixou o queixo para cobrir a garganta, levando um golpe de retaliação no rosto para evitar um tiro fatal em seu pescoço. Se havia uma coisa que Naruto sabia fazer acima de tudo, era a primeira coisa que ele aprendeu a fazer fora de sua terra natal, como se proteger de ataques mortais a todo custo. O peito de Jian parecia como se alguém tivesse enfiado um picador de gelo nele. A ponta óssea do cotovelo de Naruto, se tivesse caído mais fundo em seu movimento do peito do pé, teria realmente quebrado a pele, nem mesmo contando o osso que ele teria quebrado. Ele tossiu, mas rapidamente fechou a boca para evitar que qualquer sangue jorrasse de seus lábios. Não pense, mundo em geral, você é insignificante. Naruto recuou alguns passos e limpou o sangue de sua boca que ele havia sofrido durante a última troca. Deixe-me dizer uma coisa sobre uma luta, ele disse com um grunhido em sua voz. Em uma luta, não importa se você nasceu um rei, ou um ninja, ou um Zenin, ou um menino, ou uma menina, ou o que quer que seja. Quando você entra em uma briga, a única coisa que importa é quem é melhor ou quem é pior, quem é mais sorte na hora ou quem não é. O que você sabe? Jian perguntou com desdém, falado como um fracasso comum. Você é um tolo. Um simples tolo. Minha linhagem significa que o sucesso está em meu próprio DNA. É minha essência. Minha arte marcial reflete isso. A reverência do meu povo confirma isso. Eu nunca perdi. Um rei não sabe como falhar. Ele nunca havia falhado em nada do que havia tentado fazer antes, e nunca falharia. Todo o seu treinamento na arte marcial perfeita, e ele não cairia em um estilo criado por plebeus descontentes para atacar seus superiores aristocráticos na calada da noite. Outra combinação de Jules. Essa foi a resposta. Ele havia usado apenas 2 de suas 18 combinações de estilos diferentes, e elas só pioraram. Ele usaria o 10º, e isso seria mais do que suficiente para dizimar este pretendente. Apesar do fato de que seu pé gravemente ferido sacudia com dor a cada passo que dava, deixando um rastro de seu sangue vital para trás também, Jian resolveu acabar com a vida do verme ali mesmo. Uma vez que Naruto largou a faca de Jian, ambos avançaram. Naruto renunciou aos complicados movimentos de pés que normalmente usava para manter seus oponentes desprevenidos. Não havia espaço para isso aqui.
Percebendo a sutileza da mão direita de Naruto, a mão de Jian moveu-se mais rápido, golpeando com a palma da mão dianteira no meio do golpe de Naruto para parar seu soco e deixá-lo aberto para um chute na virilha que ele não teve problemas em receber. Morrer! Jian tirou uma mão no pescoço de Naruto enquanto levantava sua perna traseira para um chute nos testículos, mas seu foco foi quebrado quando a mão parada de Naruto se abriu e rapidamente jogou uma pequena esfera escura bem em sua cabeça. Explodiu em um respingo de pó preto e líquido da ponta do nariz e nos olhos. A mistura queimou. Ralou. Parecia que alguém havia derramado especiarias e lascas de ferro em seus olhos. Seu grito de agonia correspondente ao aborto de seu combo de jus expressaram isso fisicamente. Metsubushi, olho mais fechado. Naruto aproveitou o agarramento imediato de Ji em seus próprios olhos como sua chance de pular diretamente sobre sua cabeça com um flip, agarrando o pano em seus ombros quando ele caiu de pé atrás do príncipe herdeiro Tedata e usou seu impulso para mergulhar para frente. Seu controle sobre Jian nunca foi comprometido por um momento. Mishibotsu Kouka, Twiligit Drop. Ele começou a mergulhar os dois para fora do stand e bater Jian de cabeça em uma modesta exibição de bugigangas de algum país que ele ainda não teve tempo de visitar. Ele provavelmente não seria muito bem-vindo lá no segundo dia também, então poderia arriscar aquele da lista de lugares onde seria bem-vindo. Ser indireto não estava funcionando, então ele teve que jogar mano a mano para garantir sua vitória. Jian estava tão acostumado com as nuances de seu próprio estilo Penkakusilat que precisou apenas de um pequeno ajuste para ter sua mentalidade pronta para se defender contra o ninjutsu de Naruto. Várias vezes ele rebateu o ataque espástico de Naruto com suas próprias técnicas pouco ortodoxas com grande efeito. Foi quando Naruto foi em frente de uma maneira direta que ele realmente causou o dano devido a Jian. Lutar feio acabou dando conta do recado. O Nagaraja de Yumi não se levantou depois, e era assim que Naruto queria. Você ser um rei não significa nada. Você ainda pode levar uma surra de qualquer um, disse Naruto, esfregando a própria bochecha arranhada com as costas da mão enquanto olhava para o derrotado incondicionalmente radiante Jian. No que diz respeito a uma luta, você pode se curvar a mim, porque agora eu governo você. Em uma batalha, eu como você na porra da cadeia alimentar, Sua Alteza, Tebaio. Tudo isso arruinou sua viagem. Era para ter sido relaxante. Ele pode pagar por tudo isso quando acordar. Naruto disse ao pobre fornecedor da barraca que ele destruiu com o corpo de Jian. Ele é um rei afinal. A ferida que ele sofreu de um ataque anterior em seu rosto já havia parado de sangrar e, embora seu joelho estivesse um pouco quebrado, ele poderia mancar por uma noite. Naruto não sabia por que ele superou seus ferimentos tão rapidamente, mas foi muito apreciado. Tudo o que ele teria que fazer era colocar um band-aid em seu arranhão e ele ficaria bem. Foi uma coisa boa, porque ele se viu reunido por Renka logo em seguida. Ela deu-lhe um abraço com um aperto enorme antes de colocá-lo de pé, tendo feito sua parte para roubar o oxigênio de seu corpo. Você ganhou! Renka declarou com um sorriso radiante, fazendo Naruto realmente estufar o peito um pouco. Você sabe o quão grande é para um cara como você derrotar um membro do Yumi? Inacreditável! Com isso, Naruto piscou em resposta antes de franzir a testa e deixar cair os ombros deprimido. Bem, sim. É tão difícil de acreditar. Ele disse inclinando a cabeça, eu nem sempre perco. Foi apenas uma vez para Neji, e Myu-chan como 18 vezes antes, e todo o Ryozanpaku, e então Kanami-chan quase, ok nunca mente. Era hora de cortar seu próprio argumento. Ele estava se derrotando em seu próprio ponto. Renka estava absolutamente bem com isso de qualquer maneira. Ainda não estava escuro e, segundo ela, ainda havia 3 outras sessões da feira cultural que não haviam sido aterrorizadas pela batalha de Naruto com Jian, então não era como se isso tivesse que abafá-la totalmente. Sair com ele. Ok. Agora vamos para a seção da Europa e ver o que eles têm lá. Ela tinha que ver se ele ainda estava disposto a comprar algo doce para ela, como ele disse. Um simples Deatimak de artes marciais não foi suficiente para impedir o seu dia de continuar, desde que um de vocês ainda conseguisse ficar de pé depois. 20x. De perto, o mesmo garoto que cruzou com o Kita Kizara se misturou à multidão que assistiu ao final da luta entre os dois adolescentes. Seus olhos escuros sem emoção simplesmente absorveram tudo o que podiam até ficar claro que tudo estava acabado. Provavelmente não seria o melhor tentar qualquer coisa em uma situação como esta, o jovem disse baixinho, refletindo consigo mesmo, ele e seus aliados estarão em guarda pelo resto da viagem. Seus aliados. 2 discípulos do Ryozanpaku Dojo.
Vários outros artistas marciais altamente talentosos em seu próprio direito que foram capazes de sobreviver a desentendimentos com o Genin graduados de Konoha, mesmo que eles só conseguissem sobreviver agrupando-se para revidar. A filha de Mackenzie, o líder da Aliança Fênix. Estes eram os que o garoto sabia de quem estava com Naruto, e ele estava disposto a aprender com os erros de seus predecessores em como ele abordava esse elemento perigoso. Ele tinha que ter cuidado antes de começar sua abordagem inicial, e ele teria que se aproximar de Naruto em algum momento. Resolver o problema com as próprias mãos seria a única maneira de matá-lo. Naruto era enganosamente difícil de seguir para a casa da escola, já que ele tinha uma tendência a vagar e se perder intencionalmente depois de deixar o treino em Ryuzanpaku apenas para encontrar novas maneiras de chegar à sua casa. Ele não podia envenenar a comida de Naruto em seu restaurante favorito porque ele só ia a lugares onde podia ver as pessoas preparando sua comida para a viagem. O quanto dessas coisas eram influência de Jiraiya e o quanto eram simplesmente seus próprios hábitos paranoicos era um mistério, mas ele parecia tomar essas coisas como uma segunda natureza. Ele precisava de mais tempo e precisava receber ordens de seu treinador sobre quando e como proceder. Ele e sua equipe teriam apenas um golpe limpo para arrancar a cabeça de Uzumaki Naruto, e ao contrário da equipe que veio antes deles com a preparação adequada e a situação ideal, era tudo o que eles precisavam. 20x 2 dias depois, de volta à cidade, casa do Naruto. Asterisco bater, asterisco. Shikamaru e Tenten ainda estavam em suas respectivas escolas, então a força de uma porta abrindo e fechando só poderia ter vindo de uma outra pessoa que morava lá. Bem, ei pirralho, Jiraiya disse ao ouvir Naruto entrar. Ele esperou até que Naruto entrasse na sala e ficasse entre ele e a TV antes de presentear o menino com um grande sorriso, apesar do olhar de pintura descascada que ele estava recebendo. Então, como foi sua viagem de classe? Foda-se. Você, Naruto disse rigidamente, eu sei o que você fez. Isso serviu como uma resposta boa o suficiente para o eremita de um ninja. Bom, então deu tudo certo. O ninja mais jovem dos dois não disse mais nada. Ele simplesmente apontou para seus próprios olhos antes de apontar para os de Jiraiya e se afastar, até o centro de treinamento escondido no porão. Alguém certamente não estava perdendo tempo. Aparentemente, ele havia entendido a mensagem. Se ele ia se associar lealmente com Ryuzanpaku, ele tinha que estar preparado para fazer as coisas do jeito de um artista marcial às vezes também. Naruto tentou evitar as tradicionais lutas mano a mano sempre que podia, a menos que ele realmente sentisse vontade por qualquer motivo. Não porque ele estava com medo, mas porque ele sabia muito bem, assim como todos os outros ninjas da história, que você nunca deveria participar de uma luta justa se uma luta injusta fosse uma opção. Agora ele não estava apenas lutando por sua própria sobrevivência no mundo como um shinobi, ele era um representante de um dos mestres de Ryuzanpaku. Certas coisas vieram com isso, boas e ruins, como manter a honra daquele que o ensinou. Orgulho e honra mataram os ninjas, então era melhor endurecer Naruto o mais rápido possível para sobreviver. A maneira mais fácil de conseguir isso era arremessar Naruto de alguns penhascos e fazê-lo escalar de volta. De certa forma, é claro. Na realidade, ele nunca faria uma coisa tão fina. Bem, na verdade, em retrospectiva, isso parecia meio intrigante. Ele teria que pensar em tentar. Talvez incluir Tenten e Shikamaru na diversão também? Faça disso um esforço de festa. Naquele exato momento, os dois ninjas ausentes sentiram um calafrio horrível percorrer suas espinhas em suas escolas. 20x. Em outro lugar no Japão, Yamisa felhou-se. Kanoushou olhou para o símbolo dourado de rei que pertencia a Jian, pelo menos até sua derrota nas mãos do discípulo ninja residente de Ryuzanpaku. O líder do grupo de discípulos mais poderoso do mundo estava descontente, mas o rei de Tidate ia sofrer bastante com os caprichos de seu próprio mestre, TCH. Então ele perdeu. Se o Cardo Genazade era uma espécie de extremista quando se tratava apenas dos mais fortes que representavam seu supremo Silat. Shou percebeu isso com o treinamento em Penkak Silat que ele teve até agora. Nada menos que um sucesso imaculado foi permitido para as pessoas que ele ensinou. Obviamente, ele mesmo nunca teve problemas com isso desde que nunca perdeu, mas para Jian. Bem, você não recebeu um título como Demon God Fist por sua clemência em relação ao fracasso. Futuro rei ou não, Genazado faria pagar. Eles provavelmente nunca mais o viriam. Eu poderia ter dito a você que isso ia acontecer, disse Ryuto com um encolher de ombros infeliz.
A derrota de Jia não significou absolutamente nada para ele, assim como para todos os outros no Yumi. Eles estavam todos fora do primeiro lugar, eles mesmos. Você não é o único que treinou toda a sua vida para lutar, você sabe. Todos vocês não devem esperar menos de Ken Shan sempre que um de vocês decidir ir atrás dele também. Ao seu ponto original, era verdade. Shou foi escolhido a dedo. Comprado desde a infância com o propósito expresso de ser o artista marcial mais forte que a organização Yami jamais poderia criar. Cada passo que ele dava, cada movimento que fazia, cada informação que havia sido colocada em sua cabeça tinha como objetivo moldá-lo no representante perfeito do Satsujinkin. O futuro das artes marciais. O resto do Yumi também treinou extensivamente por anos, mas nenhum por metade do tempo que ele. Se eu não soubesse que você estava tentando me avisar para não ser excessivamente confiante ou algo assim, Odin, eu teria que tomar isso como um insulto, disse Shou, coçando a marca da asa sob seu olho esquerdo. Não vou dignificar o pensamento de Shirahama com uma resposta, e sobre o menino ninja, só porque ele foi ensinado quando criança não significa nada. Uma formiga pode ser ensinada a ser a formiga mais forte que pode ser desde o nascimento, mas quando se depara com um pássaro, simplesmente não há comparação. Às vezes, você era inerentemente destinado a ser melhor em algo do que as outras pessoas. Também não doeu quando você treinou todos os dias da sua vida como deveria ser também. Alguém como você, que nunca foi considerado fraco, nunca poderia entender. É apenas um conselho, afirmou Ryuto ao sair da sala. Você é livre para aceitar ou não, mas, novamente, você é o líder. Estou assumindo isso é por uma razão diferente de você ser o escolhido. Você quer meu lugar, Odin? Havia um tom alto e perigoso na voz de Shou, apesar do tom ensolarado que tinha. Eu nunca disse nada parecido com isso, Suparna, Ryuto assegurou a ele. Tudo o que eu quero é força, tanto quanto eu posso conseguir. Eu não quero necessariamente sua posição, mas tenho que admitir que herdar todas as técnicas do One Shadow Nine Fists é algo que eu definitivamente estaria interessado. Shou observou Ryuto sair antes que qualquer um dos outros membros presentes do Yumi falasse, permitindo que as coisas acontecessem antes que qualquer outra coisa fosse dita. Se eu fosse você, eu o teria eliminado por falar assim comigo, disse o encapuzado em Shinshou, sentado contra uma parede com uma carranca no rosto. Eu não entendo você. Bem, ele tem um certo ponto, substituto, disse Shou insípido enquanto se virava para enfrentar seus outros camaradas com um sorriso enquanto Shou se irritava consigo mesmo. Eu não sei o que é ser considerado fraco, então provavelmente nunca vou entender o que diabos ele está tentando falar comigo. Eu acho que é bom ter um ponto de vista conflitante sobre certas coisas. Eu gosto de ter esse cara por perto. Isso lembrou de que sempre havia alguém atrás de você disposto a levá-lo para pegar o que você tinha. Sabendo que Ryuto era indiscutivelmente o segundo membro mais forte dos principais discípulos de Yumi, manteve seus olhos no prêmio por assim dizer. Se você estragasse tudo nesta organização, você sempre seria substituível de alguma forma. E agora, Suparna? Castor disse, sentando-se de pernas cruzadas em uma mesa próxima ao lado de seu imponente irmão Pollux, ambos vestidos com mantos escondidos, um dos discípulos de Ryosanpaku I? TCH, claro que não. O melhor nunca luta primeiro, Shou raciocinou com um gesto irreverente com a mão. Isso é apenas um desperdício. Vocês são os únicos com algo a provar. 20x. Fora do esconderijo, Ryuto simplesmente balançou a cabeça com um sorriso satisfeito no rosto. Alguém que deveria ser perfeito nunca pode ser o mais forte. Por que você diz isso? Parando, Ryuto notou um jovem sentado em um galho de árvore contra o tronco. O jovem sorridente tinha pele bronzeada, cabelos escuros desgrenhados e um tapa-olho no olho esquerdo. Ele usava uma camisa preta sem mangas e um colete de gola de pele aberta com jeans escuros. Havia cicatrizes visíveis por todo o corpo, mas ele tinha um ar tão casual. Nada como o de Shou, apesar de quão tranquilo ele parecia. Ryuto percebeu que estava na presença de outro membro do Yumi e riu levemente, observando que este era um lutador bastante poderoso antes de elaborar seu ponto. Bem, talvez você consiga onde alguém como Suparna nunca consegue. Alguém que nunca falhou em algo nunca pode ser o melhor absoluto, porque sempre vai faltar uma coisinha. O homem na árvore estava interessado, e isso mostrava pelo sorriso crescente em seu rosto, o desespero. Como alguém poderia entender exatamente o que estava disposto a fazer para conseguir algo se nunca tivesse experimentado o fracasso, a derrota, o desespero? Você não poderia. O lembrete de como é ser inútil
Falhar, para os verdadeiramente motivados, esse tipo de coisa seria tudo de que precisavam para se destacar em uma pitada. Se nada mais, isso lhe daria um pequeno impulso extra que pode fazer a diferença. Na verdade, este homem entendeu muito bem. Ryuto assentiu respeitosamente. Asamiya Ryuto, artes marciais antigas. As apresentações estavam em ordem. Satomi Kajima, o lutador de um olho só, respondeu, estilo Furinji. Os olhos de Ryuto se arregalaram momentaneamente. Este era o discípulo da Uma Sombra. Rapidamente controlando sua expressão, ele seguiu em frente, perguntando-se por que o discípulo do líder geral de Yami não era o único destinado a liderar Yumi. Kanou Show foi realmente melhor ou foi outra coisa? Tentar entender o nível mais alto dessa organização iria causar-lhe úlceras. Era melhor para ele se concentrar em aumentar sua força por qualquer meio necessário. O entendimento viria com o tempo, ele tinha certeza. Ele duvidava muito que qualquer um dos outros discípulos soubesse exatamente como o Yumi deveria funcionar. Ao ouvir o estouro do chiclete, ele dobrou uma esquina para encontrar Berserker parado ali com sua expressão normal de idiota no rosto. Você esperou muito tempo. Berserker não disse nada em resposta, mal piscando os olhos. Vou levar isso como um não. Deus, Berserker era chato. Ele era um lutador esplêndido e um colega discípulo de Shinsai Ogata que estava completamente disposto a seguir os comandos de Ryuto ao pé da letra, mas era como se pendurar em uma parede de tijolos. Por sorte, ele não era o único discípulo que seu mestre havia levado. Ryuto-sama! Falando no diabo. Levantando a mão para pedir uma parada, um borrão vestido de preto parou repentinamente bem na frente dele, olhos azuis emotivos olhando para ele quase como um cachorrinho. A adolescente a quem eles pertenciam tinha cabelo loiro curto até os ombros, uma faixa de babados no topo da cabeça. Altamente atraente, seu senso de estilo era um pouco diferente. Ela usava uma espécie de vestido curto gótico preto e branco com alças em seu decote, mangas separadas preto e branco, meias pretas e sapatos de salto preto. O terceiro discípulo de Shinsai Ogata, Kokoroni Himi. Himi estava tão entediado esperando aqui fora com Berserker. A garota declarou com um beicinho para Ryuto antes de abraçá-lo com força. Deixar Himi aqui foi tão cruel. Apenas o discípulo mais forte de cada um dos Nine Fists One Shadow tem permissão para representar a parte superior de Yumi, explicou Ryuto, removendo Himi gentilmente dele com uma leve carranca. Se você tivesse entrado também sem permissão, nós todos estarão em apuros. Eu não acho que o sensei se importa muito. Você provavelmente está certo, mas você já viu todos os outros mestres antes, não é? Com isso, Himi estremeceu intensamente. Ela tinha visto sua parte deles pessoalmente. Kushinada Mikumo, Ongo Akira e Silcar do Genazad para 3 exemplos. Dos 3, Genazad era o que mais a intimidava. Pobre e infeliz Jian. 20x. Com Naruto, Ryōzanpaku Dojo. Foi um dia estranho. Em vez de ser submetido a todos os tipos de tormento relacionado ao treinamento de armas por Shigure, ou ser colocado contra Mio Kenichi em algum tipo de cenário de sparring, Naruto foi puxado de lado por Ayato para uma conversa. Ele estava totalmente apavorado. Não que ele fosse mostrar isso. Mesmo para a ruína de sua existência adolescente do passado. Ele sabia agora que não seria lançado no meio da cidade por Ayato, então isso ajudou. Mesmo assim, o velho podia ser assustador. Então agora você finalmente viu e lidou com os discípulos de Yami. Parece que Jiraiya fez sua devida diligência, disse Ayato, servindo xícaras de chá para ele e Naruto. Notável por sua ausência era a pessoa que normalmente estaria fazendo isso, Mil. No entanto, a presença avassaladora de Ayato tirou esse pensamento da mente de Naruto por enquanto. O que você acha deles? De Yami? Naruto perguntou, obtendo um aceno de cabeça de Ayato que o levou a pensar. Ele lidou com o mestre Bantou e seu discípulo, e então conheceu Mikumo e 7 dos 10 principais membros do Yumi com Mil antes de lutar contra Ji alguns dias antes da conversa com o ancião Ryōzanpaku. Eu não sei realmente. O mestre Bantou era realmente um lixo, e não porque perdeu para Shigure com folga ou porque atacou Naruto. Ele era simplesmente uma pessoa horrível pelo que fazia um não combatente como se portava. Jian tinha direito, mas era forte. Kanou Show precisou cair rapidamente em um longo lance de escadas. Com o Ryuto, Naruto teve seus problemas com ele, mas não podia dizer que tinha muitos sentimentos duros contra ele. Se ele visse Berserker novamente, ele iria fazê-lo morder algum pavimento,
mas isso não era realmente um reflexo de Ryuto na opinião de Naruto. No final, ele percebeu que ainda não tinha nenhum sentimento forte por Yami, ou se algum dia realmente teria algum. Ele basicamente esperava táticas sujas e pessoas tentando matá-lo. Então, se isso fosse o máximo que ele poderia esperar contra ele, seria preciso muito para que o ódio honesto surgisse. A honestidade de Naruto era algo que Ayato via como uma boa característica. Não particularmente para um ninja, mas como pessoa em geral. Eu não tive nenhum desentendimento com nenhum tipo de shinobi em muito tempo. Até você, Ayato, começou a explicar, bebendo casualmente seu chá. Eu conheço Jiraiya há anos. Antes dele eu conheci um ninja chamado Sarutobi. Depois dos dois eu vim a conhecer um chamado Minato. Demorou mais do que alguns segundos para Naruto registrar essa afirmação. Seu cérebro entrou em curto e teve que reiniciar para processar a informação que acabará de ser dada a ele. Quando fez, ainda lhe disse que tinha ouvido a mesma coisa. Você conheceu meu pai? Eu fiz, Ayato confirmou antes de tomar um gole profundo e suspirar. Afinal, ele morava nesta cidade e acabou entrando em conflito com Ryuzampaku mais do que o normal quando nossos caminhos se cruzaram naquela frente. Eu também conhecia você, na verdade, quando você era uma coisinha. Você claramente não me lembro, mas tudo bem. Você era jovem e nunca fui devidamente apresentado a você. Por favor, beba. Fazendo como solicitado, Naruto tomou alguns goles hesitantes da bebida fornecida para ele. Foi bom na verdade. Despertar era uma boa palavra para descrever como ele se sentia. Ele estava solto, acordado, mesmo depois de um letárgico dia de aula no final da primavera. Foi estranho. Ele nem havia se aquecido e sentia que seu cérebro estava funcionando a todo vapor. Era necessário, pois estava mantendo a calma de Naruto, apesar de ter caído sobre ele. Estranhamente, ele esperava ter sido mais expressivo para colocá-lo educadamente, quando se tratava de ser apresentado a algo assim. Ele não tinha sido drogado nem nada. Ele não era cabeça oca o suficiente para simplesmente pegar algo que lhe foi dado sem ver como era feito. Há drogas nisso? Naruto pensou consigo mesmo, estalando os lábios e olhando para o chá. Não tem jeito. Esta é a mistura que Mil-chan faz o tempo todo, e eu não senti cheiro ou gosto de nada que estivesse errado. Ayato estava bebendo como água com açúcar, então claramente não havia nada de errado com isso, e estava realmente ajudando, talvez spray de chifre de veado ou algo assim. Não sei. Isso estava tudo de acordo com o plano da conversa, no que dizia respeito a Ayato, e a bebida pretendia fazer isso. Ele estava prestes a acertar Naruto com um ponto de parada genuíno de um ponto de conversa, e não havia como dizer como Naruto reagiria. Eu não te contei tudo isso apenas para que você soubesse que eu conheci o jovem Minato, Ayato admitiu. Diga-me, o que ou quanto você sabe sobre as circunstâncias da morte de seus pais? Realmente agora? Se Ayato não tivesse tido a atenção total e indivisa de Naruto com um chá amadurecido antes, ele definitivamente o fez ali mesmo. Se aquele chá não o tivesse relaxado consideravelmente, teria caído no colo de Naruto, no chão e nas roupas de Ayato de Naruto cuspindo. Antes que as coisas com Yami avancem e você seja colocado em mais situações de combate em nome de Ryuzampaku como discípulo de Shigure, vou lhe contar o que sei sobre como sua mãe e seu pai morreram e como suas mortes entrelaçaram você com Yami. Antes mesmo de você ser treinado. Por que você não era o Sennin? Naruto perguntou, pego significativamente desprevenido por tudo isso. Jiraiya, que eles fizeram? E foi aí que Naruto percebeu por que ele havia recebido o tipo de chá que lhe deram, para mantê-lo calmo, apesar do que ele estava prestes a ouvir, sem drogá-lo, amarrá-lo ou deixá-lo inconsciente. Suas propriedades calmantes estavam prestes a ser postas à prova.